Bom dia, turma. Eu sou Marcela Fraga e estou aqui hoje para apresentar mais uma temática da disciplina Recursos Ambientais. O tema de hoje são as características e a importância da poluição ambiental. A poluição do meio ambiente e as mudanças da natureza é um problema antigo, relacionado ao progresso da civilização. Iniciou-se com a atividade extrativista simples, onde o homem tinha que produzir seus produtos, para a sobrevivência através da caça e da colheita e de tudo que já existia na natureza. A atividade produtiva, a agricultura, a pecuária e a atividade artesanal eram confeccionadas assim utensílios simples. E aí ocorreu que a necessidade de modificar as condições naturais para assim propiciar uma sobrevivência mais confortável. A poluição do meio ambiente, incluindo a poluição do ar, teve início e aumento alarmante por conta da necessidade do progresso da civilização, acarretando assim um problema para a saúde pública, E isso aconteceu na Revolução Industrial. Com o aparecimento das indústrias, a poluição do meio ambiente começou a crescer. Aqui nós temos uma lista com as metrópoles com o ar mais poluído do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A cidade do México é a mais poluída e em sétimo andar fica São Paulo. No Brasil, a cidade de São Paulo tem sérios problemas de poluição do ar. Quem já foi, já vivenciou, sabe que é uma cidade escura por conta da sua poluição. Vitória do Espírito Santo, também devido à presença de uma siderúrgica, é uma cidade extremamente poluída. Rio de Janeiro e Brasília, devido às frotas de veículos. E Araraquara e Piracicaba, em São Paulo, e algumas cidades da Amazônia, o que nos deixa surpresos, Tem problemas de poluição do ar, periodicamente por conta do quê? Da queima da biomassa, da cana-de-açúcar e da mata virgem. Os poluentes e suas características. Existem vários poluentes no ar que podem afetar a saúde. Exemplo, os principais nós temos o material particulado, monóxido de carbono, o ozônio, o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos. O material particular é uma mistura de partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar de vários tamanhos, que tem na sua composição poeira, metais pesados, bactérias, fungos, pólens, pelos de animais, que fazem parte desse grupo de poluentes. O efeito na saúde, tamanho minúsculo, ele não pode ser observado facilmente, mas as suas porções chegam aos brônquios e alvéolos, provocando assim inflamações pulmonares, crise asmática, bronquite e algumas infecções respiratórias. O monóxido de carbono ele é localizado dentro das hemácias. Dentro das hemácias, a hemoglobina transporta o oxigênio para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Isso aí acontece no metabolismo normal. O monóxido de carbono vai fazer o quê? Ele a hemoglobina vai se juntar com o monóxido de carbono, originando assim a metahemoglobina, E essa ligação vai impedir o transporte do oxigênio, o que vai ocasionar a falta de oxigênio nos órgãos. Aí os efeitos do monóxido de carbono: aumento de batimentos, pacientes com coração previamente doente ou com casos de diabetes, hipertensão e colesterol alto, comprometimento do coração, podendo levar ao infarto, angina ou até arritmia cardíaca. O ozônio é um poluente que se forma a partir do óxido de nitrogênio na presença da luz solar e é bastante presente em dias ensolarados. O efeito na sua saúde: o ozônio compõe, na estratosfera, a camada de proteção contra os raios ultravioletas. Na biosfera, inspirado por pacientes previamente doentes, ele pode levar a crises de asma e bronquite, por ser irritante nas vias respiratórias. O dióxido de enxofre ele é um gás incolor, detectável pelo odor e pelo sabor, que é produzido na combustão de combustível doméstico e por veículos automotores. Os efeitos na saúde dele, eles são absorvidos pelas vias respiratórias, provocando tosse, sufocação, inflamação importante no pulmão. Essa inflamação enfraquece a defesa do pulmão, causando assim infecções respiratórias. O gás contribui
para o agravamento da asma e da bronquite crônica. Já o óxido de nitrogênio, ele é o precursor do ozônio e provém de motores da combustão. Os efeitos na saúde também provocam irritação e inflamação das vias respiratórias. Os hidrocarbonetos são compostos formados por hidrogênio e carbono, que é liberado também pelo motor dos veículos. Os seus efeitos não é medido pela rede de movimentação da CETESB, que é a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, mas tem um potencial cancerígeno. Os poluentes externos, são todos esses que eu acabei de listar, entram em nossas casas por meio de infiltrações, por ventilação normal, pelas janelas, pelas portas, pela ventilação mecânica do ventilador e do ar-condicionado. Para se evitar a poluição do ar, a gente pode estar praticando algumas situações, né? Primeiro, procurar não sair ao ar livre, nem praticar atividade em horário de tráfego intenso, onde a poluição do ar está bem intensa. Se tem asma, bronquites ou doenças respiratórias, tomar regularmente a medicação prescrita. Procurar deixar o carro em casa e usar mais o metrô e outros meios de transporte coletivo. Isso já é realizado nas grandes cidades, o rodízio de automóvel, né? Para se evitar essa poluição. Evitar locais de alta concentração de pessoas, em que a ventilação seja deficiente, principalmente no inverno, para que a gente possa evitar contágios de viroses. Beber bastante líquido. Dentro de casa, a presença de poeira de materiais particulares em lençóis, toalhas e mesas indica a presença de poluentes em alta concentração. Aquela fuligem, né, que a gente consegue observar, é porque realmente está uma alta concentração de poluentes. Vamos aderir a um estilo de vida saudável, praticar regularmente esportes, a alimentação saudável e equilibrada para que a gente possa estar melhorando a imunidade contra infecções respiratórias. No inverno, a poluição do ar vai aumentar e as infecções respiratórias também. E aí vem a poluição da água. A água pode ser contaminada de muitas maneiras. O acúmulo de lixos e detritos junto de fontes, poços e cursos de água. Esgotos domésticos em aldeias, vilas e cidades que lançam nos rios e nos mares, né? A lavagem clandestina de barcos no alto mar que largam o combustível. A água pode ser contaminada de muitas maneiras, inclusive resíduos nucleares radioativos depositados no fundo do mar. Naufrágios dos petroleiros são acidentes que causam esse derrame de milhares de toneladas de petróleo nas águas e a costa e matam toda a vida marinha, que são chamadas as marés negras, por conta do petróleo. Nas indústrias, fábricas de polpa, papel, fábricas de químicos, de têxteis, produtos alimentares também causam essa poluição. O excesso de fertilizantes que são infiltrados no solo vão para os lençóis subterrâneos, né? Por sua vez, nos rios e ribeirinhos onde estes vão dar. A extração de recursos de minas com as modificações hidrológicas, canalização e a construção de barragens. Os resíduos sólidos, o colapso do saneamento ambiental no Brasil chegou a níveis insuportáveis. A falta de água potável e de esgotamento sanitário é responsável por 80% das doenças e 65% das internações hospitalares. 90% dos esgotos domésticos e industriais, eles são despejados sem qualquer tratamento nas mananciais das águas. Os lixões situados às margens de rios e lagoas é um grande problema. O debate sobre o tratamento e a distribuição de resíduos sólidos urbanos ainda é negligenciado pelo poder público. O lixo, gente, é toda e qualquer resíduo sólido resultante das atividades diárias do homem em sociedade. Pode encontrar-se nos estados sólido, líquido e gasoso, como, por exemplo, de lixo temos as sobras de alimentos, as embalagens, papéis, plásticos e tudo que não vai ser aproveitável.
Segundo a sua classificação, os resíduos sólidos podem ter origem e produção doméstica, gerados nas residências, comerciais, gerados no setor comercial e de serviço, industrial, gerado por indústrias, hospitalares, gerado por hospitais, farmácias e clínicas, especial pelas podas de jardins, entulhos de construções e animais mortos. A composição química dos resíduos sólidos podem ser classificados em orgânicos e inorgânicos. O destino do lixo, ele pode ser descartado sem tratamento, causando a poluição do solo, né? A poluição da água e do ar. A destinação final, o tratamento do lixo, pode ser realizado através de alguns métodos, como aterros sanitários, onde existe a disposição no solo e de resíduos domiciliares, e a reciclagem energética, onde pode acontecer a incineração ou queima de resíduos perigosos, com reaproveitamento e transformação da energia gerada. Nós temos também a reciclagem orgânica, que pode ser feita a compostagem da matéria orgânica, podendo ser utilizado nas hortas domésticas. A reciclagem industrial, onde pode estar fazendo o reaproveitamento e a transformação de materiais recicláveis. A esterilização a vapor e a desinfecção por micro-ondas também é um tratamento dos resíduos patogênicos, sépticos e hospitalares. Programas educativos ou processos industriais que tenham como objetivo a redução da quantidade de lixo produzido também podem ser considerados como formas de tratamento. Aqui nós temos como exemplos aterros sanitários, que é um tratamento baseado em técnicas sanitárias, impermeabilização do solo, a compactação e cobertura diária das células de lixo, coleta e tratamento de gases, coleta e tratamento do chorume, que é o líquido que é espremido do lixo, entre outros procedimentos técnicos operacionais, responsáveis assim em evitar os aspectos negativos da deposição final do lixo, ou seja, a proliferação de ratos, moscas, a exalação do mau cheiro, a contaminação dos lençóis freáticos, surgindo assim algumas doenças, o transtorno do visual desolador por um local com toneladas de lixo amontoado. O lixão é uma outra forma de estar depositando lixo das cidades, representa o que há de mais primitivo em termos de disposição final dos resíduos. Todo o lixão coletado, ele é transportado para um local afastado e descarregado diretamente no solo, sem tratamento algum. Já a compostagem é uma forma de tratamento biológico de parcela orgânica do lixo, permitindo assim uma redução do volume de resíduos e a transformação destes em compostos a ser utilizado na agricultura como recondicionante do solo. Trata-se de uma técnica importante em razão da composição do lixo urbano do Brasil. Pode enfrentar dificuldades de comercialização dos compostos em razão do comprometimento dos mesmos por contaminantes, tais como metais pesados, existentes no lixo urbano e possíveis aspectos negativos de cheiro no pátio de cura. Infelizmente, no nosso país ainda não se tem o hábito, a educação de estar fazendo a coleta seletiva. A incineração é um tratamento baseado na combustão, ou seja, na queima do lixo. Tem um custo elevado e o seu controle é rigoroso de poluentes. Gera mais resíduo tóxico, causando danos. Poluentes altamente perigosos, como os metais pesados, os produtos de combustão incompleta e as substâncias químicas novas formadas durante o processo de incineração, vão ser gerados. Então, tem custo elevado e tem que ter um controle muito rigoroso. Inúmeras organizações internacionais da defesa ambiental, inclusive o Greenpeace, defendem a implementação de estratégias e planos que promovem a redução, a reutilização e a reciclagem de materiais, produtos e resíduos. A incineração não tem lugar em um futuro sustentável. Aí vamos falar um pouco da poluição sonora, que ocorre quando num determinado ambiente o som altera a condição normal da audição. Embora ela não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. O ruído
é o que mais colabora para a existência da poluição sonora. Ele é provocado pelo som excessivo das indústrias, canteiros de obras, meios de transportes, áreas de recreação. Estes ruídos vão provocar efeitos negativos para o sistema auditivo das pessoas, além de provocar alterações comportamentais e orgânicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera que um som deve ficar em até 50 decibéis para não causar prejuízos ao ser humano. A partir de 50, os efeitos já começam a ser negativos. Alguns problemas podem ocorrer a curto prazo e outros levar anos para serem notados. Problemas esses para a saúde dos seres humanos, como insônia, estresse, depressão, perda de audição, agressividade, perda de atenção e concentração, perda de memória, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, cansaço, gastrite e úlcera, queda de rendimento escolar e no trabalho e surdez, em caso de exposições a níveis altíssimos do ruído. Para evitar os efeitos nocivos da poluição sonora, é importante evitar locais de muito barulho, escutar música no volume baixo para médio, não ficar sem protetor auricular em locais de trabalho com muito ruído, não gritar em locais fechados, evitar locais com aglomeração de pessoas conversando, ficar longe das caixas acústicas nos shows, fechar janelas do veículo em locais de trânsito barulhento. Encerramos aqui a nossa aula e estarei encaminhando para vocês a atividade para a gente poder estar pondo em prática. Bom dia!